todos a bordo do nosso DNA TNT de hoje, que vai acompanhar a jornada de um dos maiores e mais aclamados filmes de todos os tempos, Titanic. Grandiosa, porém curta, história de amor de um casal que, mesmo sendo de classes bem distintas, se apaixona profundamente a bordo do famoso navio durante sua fatídica viagem. O romance épico do James Cameron, baseado no real acidente do navio RMS Titanic, no comecinho do século passado, foi um verdadeiro fenômeno pro cinema do mundo. Maior bilheteria de todos os tempos, até a chegada de Avatar, teve um orçamento de 200 milhões de dólares, o mais caro de todos os tempos, até a chegada de Avatar, e é um dos maiores campeões do Oscar. Não, Avatar não quebrou esse recorde, ok? Titanic foi aquilo que as pessoas chamam de sucesso avassalador. O filme ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos por 15 semanas consecutivas, sem contar que ele rodou o mundo inteirinho e foi super democrático. Tanto os cinemas de Los Angeles quanto os de Tóquio e os de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, exibiram o filme por mais de 3 meses. Ele ficou tanto tempo em cartaz que foi o primeiro filme a ter as mídias domésticas, tipo DVD e tal, lançado enquanto ainda estava no cinema. Aliás, lembra que o VHS do filme era duplo e custava mais caro na locadora por causa disso? Já entrega a idade, hein? É sempre muito doido pensar que tudo isso aconteceu porque um cara teve uma ideia e reuniu uma galera para fazer um filme. Antes do Titanic, o James Cameron era conhecido por sempre apresentar alguma ameaça nuclear nos seus filmes. Tanto que o Titanic, na época, também ficou conhecido por ser o primeiro filme dele sem isso. Mas, engraçado é que foi justamente uma ameaça nuclear real que aproximou James Cameron do navio. O Titanic foi encontrado no fundo do oceano só em 1985, o que foi uma mega comemoração na época. Só que aconteceu, meio sem querer. A missão era, na verdade, para encontrar 2 submarinos nucleares americanos antes que os soviéticos encontrassem. Esse caso inspirou o Cameron a fazer o filme O Segredo do Abismo, em 89, e ele seguiu a vida. Trabalhou no Exterminador do Futuro 2, lançou o filme e foi curtir um tempo livre, mas ficou uma sementinha plantada que começou a brotar quando ele viu uma produção antiga inspirada na história do navio, A Night to Remember. Pronto. Aí o cara literalmente mergulhou no mundo de Titanic. Ele foi ver o navio naufragado de perto e achou tão emocionante que passou uns 4 anos fazendo isso enquanto conhecia os projetistas, lia sobre os sobreviventes e tudo mais. O James conseguiu convencer a Fox a produzir o filme dizendo que seria como um Romeu e Julieta em um barco e esse barco é o Titanic. Hoje ele brinca que, na verdade, só queria mergulhar nos destroços e arrumou o filme como desculpa, e a gente sabe que não é tão brincadeira assim. Pra você ter uma ideia de quantas vezes ele foi lá no fundo do oceano, o cara passou mais tempo no Titanic do que os próprios passageiros passaram em 1912. E o acordo com a Fox para ele dar os mergulhos não foi nada barato. O estúdio investiu centenas de milhões de dólares. Começar uma produção de cara com 135 milhões de dólares não é pra muitos não, né? A Fox investiu praticamente o preço de um Titanic novinho em folha no épico do Cameron, incluindo a construção de um estúdio com uma estrutura fora de série para as filmagens lá no México. Imagina, eles tinham que aguentar todo o volume de água daquelas cenas da segunda metade do filme, durante o naufrágio, só que praticamente toda essa grana foi só pra montar os sets e pagar alguns pouquíssimos cachês. Até carpete feito no mesmo lugar que o original eles tinham por lá. Sem contar que a produção já estava 2 meses atrasada e a filmagem nem tinha começado. E aí? Como é que faz? O James abriu mão do seu próprio salário como diretor, que era 8 milhões de dólares, além da porcentagem nos lucros. Mas mesmo assim, faltava bastante. Então a Fox abriu para concorrência. A Paramount entrou em cena, investindo 65 milhões de dólares e fez um acordo super lucrativo, porque ela ficou com os direitos de exibição do filme nos Estados Unidos. Com o dinheiro no bolso, era só juntar o elenco que entraria para a história e bora trabalhar.
Tem ideia de quantos nomes passaram pela lista de atores e atrizes cogitados para Titanic? É muita gente. Só pro papel do Jack teve Matthew McConaughey, Christian Bale, Johnny Depp, Brad Pitt, Jared Leto e Macaulay Culkin, com Esqueceram de Mim em versão marítima. Leonardo DiCaprio era o favorito do James Cameron. Mesmo o ator achando que o personagem era meio sem sal, ele levou a melhor e hoje a gente não conhece outro Jack. Já a Kate Winslet sabia desde sempre que ela era a Rose, sabe? Predestinada. Ela queria tanto o papel que lá da Inglaterra ela mandava recado todo dia pro diretor. E quando foi pra Los Angeles, ligava pra ele na caruda mesmo, falando: cara, você não tá entendendo, eu sou a Rose. Não sei nem por que você tá fazendo o teste com outras atrizes, tá perdendo seu tempo. A Rose sou eu. E o James Cameron realmente perdeu bastante tempo, porque a lista de nomes é impressionante. Só de Jennifers tem umas 3, 4 talvez, contando com Aniston, Connolly e também Gwyneth Paltrow, Uma Thurman, Winona Ryder e até Claire Danes, o que realmente levaria Romeu e Julieta pro barco. O Billy Zane ganhou de Pierce Brosnan, Rob Lowe e William Hurt pra viver o vilão engomadinho. E a Kathy Bates estava com a agenda mais livre do que a Barbara Streisand pra viver a Molly Brown. Sabe um nome que a gente não viu no filme por muito pouco? Robert De Niro. Ele seria o Capitão Smith, mas passou por um problema de saúde na época e não pôde filmar. A Lindsay Lohan também apareceria nos créditos, se não fosse pelo seu ruivo natural. A atriz tinha 8 anos quando fez o teste pra viver a Cora Cartmel, a menininha que dança com Jack na festa da terceira classe. Mas o James não escolheu ela porque, na cabeça dele, as pessoas iam ligar o ruivo dela com o ruivo da Rose. Então, a gente conheceu a fofa Alexandra Owens. Até o Paul Rudd queria participar do filme, principalmente porque seria muito importante pro seu pai, que era um historiador fanático pelo Titanic. O Paul chegou no teste sabendo várias coisas e tal, bem ligado na história, mas a galera do casting não ficou muito impressionada não. Mais de 1000 figurantes fizeram parte das filmagens do Titanic, e isso é quase metade do número de passageiros que estiveram a bordo do navio em 1912, e até o próprio Cameron achou que seria demais, um desperdício, usar eles só em uma cena e tchau. Aí saiu um grupo seleto de 150 figurantes com funções especiais. Ele deu nome, papel e contexto para cada um deles na história. E o mais legal é que todos foram inspirados em passageiros e histórias reais do navio. É um cara que trabalha nos detalhes, né? E isso foi tão real, a galera tava tão imersa que a produção criou o Guia do Viajante do Tempo com etiqueta do Titanic de 1912, com dicas e informações sobre a época e sobre o navio. Um exemplo desses figurantes especiais é o casal de idosos que aparece se abraçando enquanto o quarto é inundado durante o naufrágio. Eles são inspirados em Ida e Isidore Strauss, passageiros reais e donos da famosa loja de departamentos Macy's. Já em outros casos, a homenagem foi uma baita coincidência, na verdade. Enquanto Cameron teve todo esse cuidado com os figurantes VIPs, ele quis criar os seus personagens principais do zero, totalmente fictícios. E o Jack foi um deles. Aí, eles descobriram, por acaso, realmente existiu um Jay Dawson a bordo do Titanic, que era, na verdade, Joseph Dawson. E pouco se sabe sobre a história dele, a não ser que ele foi uma das vítimas do naufrágio. Durante décadas a gente vem discutindo e debatendo se daria ou não pro Jack se salvar do naufrágio junto com a Rose. O que não faltam são teorias e planos que poderiam ter funcionado. Até a dupla dos caçadores de mitos resolveu pôr em prática pra ver e chamou o próprio Cameron pra acompanhar. E a conclusão foi que sim, né? A gente já sabia. Dava pro Jack e a Rose dividirem a porta sem afundar se eles tivessem colocado os coletes salva-vidas na madeira, levando em conta o tamanho da porta no filme. O James concordou com eles, mas explicou que pro filme não daria não. Primeiro, porque ele queria matar o personagem. Segundo, porque o foco deveria estar na Rose conseguir sobreviver. A ideia do pedaço de madeira foi inspirada em um sobrevivente real, só que o pedaço que ele usou pra se salvar era bem menor e tá até em exposição em um museu no Canadá. E aí, no fim das contas, o diretor admitiu que ele poderia ter feito uma porta menor, né, pra Rose. Aí não ia dar todo esse debate. Mas a gente entende, né? Era tanta coisa na cabeça desse cara e ele tava bem ligado no que tava acontecendo no set, viu? Tanto que teve uma cena que saiu do puro acaso. Lembra aquela cena poética quando Jack dá uma aula de como cuspir pra Rose? Era só uma brincadeira entre os atores, mas o Cameron tava de olho, viu a cena acontecendo ali na hora, na vida real, e os olhos dele brilharam, porque ele falou, a gente tem que usar isso. Pra gente ter uma visão melhor do cuspe, eles usaram clara de ovos, dando aquela textura pegajosa. E a cena do cuspe foi tão bem aceita que até influenciou algumas mudanças
crianças na história. A Rose ia dar um tapa na cara do Cal, mas como ela aprendeu a cuspir como ninguém, o Cameron mudou o insulto e incluiu uma bela cusparada na face do moço. Dessa vez não foi clara de ovo, mas sim uma mistura que hoje podemos chamar de slime. Já que a moça aprendeu a cuspir como uma grande passageira da terceira classe, por que não explorar isso, né? A gente sabe que efeitos especiais criam coisas incríveis e James Cameron é um dos caras que mais sabem trabalhar com isso. Mas tem hora que a natureza prova que é melhor e dá uma bela ajudada com aquele pôr do sol golden hour, sabe? A melhor luz para uma filmagem. E uma das cenas mais marcantes da história do cinema foi agraciada por ela. Lindo, né? Se você não chorou nessa parte, não se preocupa, porque tem várias outras partes pra chorar. Pra muita gente, esses acordes soam exatamente como o apito do navio. My Heart Will Go On é uma das maiores canções de todos os tempos. Foi o Someone Like You do final dos anos 90. Todo mundo sabia cantar, todo mundo queria cantar igual a Celine Dion e mostrar aquela afinação, mas sabia que a música vencedora do Oscar quase que não existe? O James não queria uma música pro filme de jeito nenhum. Ele só queria uma trilha básica pra dar um clima e tal. Só que a mão do compositor James Horner tava coçando pra criar uma música original. Então ele secretamente convocou o compositor Will Jennings pra missão, que secretamente enviou a letra pra Celine Dion, que não tão secretamente assim, não estava muito disposta. Até que o marido dela convenceu ela a gravar um demo que chegou de mansinho nas mãos do Cameron. Na verdade, mansinho é modo de dizer, porque o Horner tocou muitas vezes a música, até que o diretor se convenceu, e hoje a gente tem My Heart Will Go On. Até hoje os envolvidos não sabem dizer se gostam muito bem da música ou não, mas ninguém nega que ela é especial e casou perfeitamente com o filme e o seu sucesso. O papel da água no filme devia ter um reconhecimento especial. Afinal, por conta dela, muita coisa aconteceu. Muito dinheiro foi gasto e muita gente ficou bem doente. Em muitas cenas, a água era do oceano mesmo e em temperatura real, ou seja, um gelo que mais parece facas te acertando. Os atores usavam trajes especiais para não sofrerem um choque térmico muito grande, menos a Kate, coitada, que aprendeu isso na prática. Ela foi tentar ser fortona e resolveu não usar o traje, e o resultado disso foi uma hipotermia e ela chegou a ameaçar abandonar a produção, mas aí o James foi lá e contornou a situação. Dentro da água também aconteceram muitos acidentes. Mesmo com a maioria dos objetos feitos de borracha para proteger a galera, teve ombro deslocado, dublê quebrando parte do corpo, hematomas para lá e para cá e até uma espécie de envenenamento em massa, mas isso na verdade foi fora d'água. No final das filmagens, 80 pessoas ficaram intoxicadas e 50 foram parar no hospital com alucinações depois que uma pessoa muito sem noção colocou a droga PCP, conhecida como pó de anjo, numa das sopas servidas pra galera. Teve gente que na semana seguinte ainda apresentava reações à droga sintética. Foi bem pesado e até hoje o responsável por isso não foi encontrado. Não vai ser tão cedo que a gente vai ver essa história ganhar uma nova versão. A sobrevida do Titanic ainda é muito grande e o filme continua arrecadando dinheiro, então os estúdios ainda lucram muito em cima disso. Além disso, o filme também pode ir e voltar das salas de cinema quando ele bem entender, sabe? Seja em sessões especiais ou em versões comemorativas, como quando ele foi lançado em 3D para homenagear os 100 anos da fatídica viagem. Com tudo isso, reboot não é uma coisa que passa pelo universo do Titanic, muito menos pela cabeça do James Cameron. É bem mais fácil a gente dar de cara com um relançamento especial do filme numa tecnologia ainda nem inventada, do que ver a história nas mãos de outra pessoa. E nem precisa mesmo, né, gente? Porque Titanic continua sendo um dos maiores filmes de todos os tempos. Curtiu o vídeo? Então dá um like e me conta aqui nos comentários sobre qual outro filme você gostaria que eu falasse aqui no DNA TNT. Até o próximo. Tchau!